14, versículo de número 32 apenas. É um texto onde Jesus vai para o monte ali do jardim do Getsemane, que fica no Monte das Oliveiras, para o costume, ele vai então orar. Amém? Marcos 14, versículo 32, diz assim: e foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E nós sabemos que o ministério de Jesus, quando Jesus nasceu, ele veio para um propósito, ok? Diferentemente de nós temos propósitos diferentes de Jesus na nossa vida. Jesus não veio aqui para constituir uma família biológica, nós sabemos que ele não teve filhos biológicos. Jesus ele veio com um propósito. Qual era o propósito de Jesus? Resgatar a humanidade do pecado através do seu sofrimento no Calvário. E quando nós olhamos a Bíblia falando sobre Jesus, nós vamos ver que parece que ela se resume a falar principalmente dos últimos 3 anos ou 3 anos e meio do ministério de Jesus. A vida de Jesus, um exemplo, o Jesus adolescente, nós não conhecemos o Jesus adolescente, com 18, com 19 anos, nós não conhecemos também o Jesus criança, com 6, com 7 anos. A Bíblia relata alguns episódios do nascimento de Jesus em especial, fala que quando houve aquela perseguição, a família de Jesus, o pai e a mãe de Jesus fugiram para o Egito, depois eles ficaram sabendo que aquela perseguição havia acabado, eles voltaram novamente. Vai ter alguns outros episódios onde Jesus se perde dos seus pais, é encontrado no templo, e assim por diante. Mas a ênfase da Bíblia realmente não é contar a infância de Jesus, embora existam alguns chamados pseudo-evangelhos, ou falsos evangelhos, porque a palavra pseudo significa isso, coisas mentirosas, e esses pseudo-evangelhos, ou pseudo-epígrafes, falsos escritos, alguns deles relatam até aquilo que na Bíblia não fala, mas não é verdade, são histórias, até em alguns achados encontraram alguns capítulos de Mateus, um exemplo, Mateus termina no capítulo 28, mas encontraram esses pseudo-epígrafes, em Mateus capítulo 29, capítulo 30, onde conta a infância de Jesus. Embora a Bíblia, a ênfase da Bíblia não é isso, porque Jesus ele veio para aqui, para esse mundo encarnado como Filho de Deus, para a missão de nos resgatar através do sofrimento, através de seu sangue derramado na cruz do Calvário. Mas eu quero que você pense comigo, faça de conta que seja um de nós. E Jesus sabia exatamente qual era o propósito da sua vida aqui. Jesus, em nenhum momento, ele foi pego de surpresa. Deus revelou a ele em algum tempo da sua vida que ele tinha uma missão. Ele já sabia qual era a missão que ele tinha aqui. Por isso ele aceitou essa missão. A Bíblia diz lá em João capítulo 1 que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Esse verbo é Jesus, e se encarnou de maneira proposital para que nós pudéssemos ter a redenção, o perdão dos nossos pecados, a dívida que nos era contrária, nas suas ordenanças. Ela foi, essa cédula de iniquidade, essa cédula que nos era contrária, ela foi apagada e foi cravada na cruz. Por isso foi tão importante que Jesus viesse como o verbo encarnado. Mas eu quero fazer aqui um exercício de pensamento com os irmãos. Eu tenho 48, o pastor Léo tem 55. Não, 45, 54. 54. Mas imagina, eu quero que você pense comigo, irmãos. Se você soubesse que a partir de agora, um exemplo, você tenha mais 3 anos e meio só de vida. Pense comigo, se alguém chegasse e falasse assim: olha, eu vou afirmar para você, não é por uma enfermidade, no caso de Jesus não foi por isso, porque ele tinha uma missão. Mas um exemplo, se alguém chegasse, qualquer um de nós, independentemente da idade que você tem hoje, porque Jesus iniciou seu ministério com 30 anos, esse foi o início do ministério de Jesus. Imagine que a partir daquele momento que Jesus começa a se manifestar como Filho de Deus, operando milagres, depois de ser tentado no deserto, depois de ser batizado no Rio Jordão por João, depois Jesus ele inicia então o seu ministério ali, seu ministério terreno se inicia ali, ok? Então Jesus sabia que ele tinha um tempo determinado para cumprir um propósito específico. Ele sabia quando ele deveria partir, exatamente o momento. Agora eu quero que você pense comigo, se nós, qualquer um de nós soubéssemos que nós temos apenas 3 anos de vida, o que nós faríamos? Você já pensou, se alguém falasse para você, um exemplo, irmão Fátima, olha, você só tem mais 3 anos de vida. Presbítero Elias, olha, a partir de hoje,
O senhor tem apenas mais 3 anos de vida, só isso. Deu esses 3 anos, o senhor vai partir desse mundo. O que nós faríamos, irmãos? Talvez, né, o mais lógico do ser humano natural, da nossa natureza humana, vou aproveitar. Agora eu vou ter mais tempo para minha família, né? Agora eu vou. Tudo que eu não fiz nesse tempo até agora, eu vou procurar fazer. Porque eu sei que eu tenho esse período aqui e não vai passar desse período. Mas Jesus, sabendo disso, o texto bíblico aqui que nós lemos está no final da vida de Jesus. Está antes que Jesus vai ser entregue ali para ser crucificado. Mas quando nós lemos em outros relatos, por exemplo, no Evangelho de São Lucas, no capítulo de número 3, quando Jesus é batizado, Jesus inicia o seu ministério orando. E o próprio Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, que tem esse mesmo relato aqui, acrescenta a seguinte frase. Lucas, ele é mais minucioso, acrescentando o seguinte, que Jesus, como de costume, ele ia para o Monte das Oliveiras, no horto de Getsêmani, naquele jardim, para estar orando. Jesus não foi orar ali apenas nesse momento de angústia, mas Jesus tinha o costume, o hábito. Em outros relatos, um exemplo, se eu não me engano, em Marcos também, e em Mateus vai relatar, que Jesus passava a noite ali, Jesus passava durante o dia ensinando, pregando, ministrando as suas palavras, e durante a noite, em vez de Jesus voltar para a sua casa para ir dormir, sabe o que Jesus fazia? Jesus, ele estava ali no templo para orar e buscar, ele estava ali no horto de Getsêmani para estar orando, buscando o Senhor nosso Deus. E eu fico pensando, né? Jesus sabia quando ele ia partir, e Jesus, ele teve tempo e dedicou tempo para orar. Na semana passada, eu estive lá na congregação de Itacaoca, e uma irmã lá ministrou a palavra, e essa irmã ministrar, durante toda a sua mensagem, ela ministrando a palavra de Deus ao nosso coração, e ela disse o seguinte: Jesus, olha bem o que ela disse, Jesus foi o homem mais ocupado que já existiu, e é verdade, porque Jesus tinha que pregar durante o dia, ensinar, durante a noite Jesus ia orar, e pouco tempo Jesus tirava para descansar. Jesus foi um homem muito ocupado, porque ele tinha um propósito de ensinar, de formar discípulos, de deixar aqui um alicerce, uma base teológica, para que nós pudéssemos hoje termos acesso à palavra de Deus. Só que Jesus, sendo ocupado, sendo o homem mais ocupado, Jesus nunca deixou de orar. Jesus nunca deixou de buscar ao Deus Pai em oração. E talvez você se pergunte, mas por que Jesus orava tanto? Ele não era o Filho de Deus? Ele não era o próprio Deus? Ele não era a terceira pessoa, ou ele não era uma das pessoas da Trindade, né? Vamos assim dizer. Ele não faz parte da Trindade, sendo ele o Filho de Deus. E por que Jesus precisava tanto orar? Porque quando Jesus veio aqui humanizado, Jesus era homem, assim como nós, ele era um ser humano. E Jesus orava para mostrar a necessidade nossa, humana, de buscarmos a Deus através de oração, irmãos. Nós somos seres carnais, e nós temos necessidades espirituais que não podem ser supridas, um exemplo, com a leitura. A leitura da Bíblia é de suma importância para nós conhecermos o plano de Deus. Se a gente quer conhecer o plano de Deus para a humanidade, para a igreja e para a nossa vida pessoal, nós temos que ler a Bíblia. A Bíblia, ela vai nos revelar o plano de Deus para a humanidade em modo geral, ela nos revela o presente, ela nos mostra um pouco do passado e ela nos revela o futuro. Só que para nós termos comunhão com Deus Pai, nós precisamos andar pela mão da oração. Nós precisamos orar, suplicarmos a Deus. Quanto mais nós orarmos, mais comunhão nós vamos ter com Deus. Porque a oração ela é estreita, ela diminui a distância, o caminho que nós devemos percorrer. Quanto mais nós oramos, mais nós nos aproximamos de Deus de forma espiritual. Se nós queremos receber mais poder, se nós queremos receber mais comunhão de Deus, irmãos, é por meio da oração. E Jesus nos deixou o maior de todos os exemplos, porque Ele sempre dedicou tempo
do seu ministério, um bom tempo. Segundo alguns estudiosos, dizem que Jesus passou 30% do seu ministério, uma terça parte do seu ministério, Jesus passou, sabe como? Com seus joelhos no chão, suplicando e orando, sendo ele o próprio Filho de Deus. E nós muitas vezes deixamos tão pouco tempo para oração, não temos a capacidade de balancear esse tempo. Nós às vezes estudamos muito, lemos bastante, mas oramos pouco, irmãos, e nós devemos orar mais. Um dos cultos menos prestigiados é uma verdade, e não é só aqui, é em qualquer outro lugar. Em muitos lugares, os cultos menos prestigiados são o culto de oração. É o culto onde as pessoas menos vêm, é o culto mais curto, porque nós temos aqui 1 hora só de culto, é o culto mais curto, mas é o culto que mais se ora, e é o culto que menos as pessoas vêm. Por que isso acontece, irmão? As pessoas estão preocupadas de um lado para o outro e não tiram um período da sua vida para se consagrar em oração, para vir orar, para vir suplicar, para vir pedir a Deus, para vir confessar os seus pecados. O culto de oração, não é que nós só oramos no culto de oração, mas o culto de oração é um termômetro da nossa vida e da nossa oração devocional. Dificilmente, quem não participa do culto de oração, dificilmente essas pessoas oram em casa. Dificilmente, irmãos. Dificilmente uma pessoa que não participa do culto de oração, sabe por quê? Porque a oração ela gera comunhão. A oração ela gera comunhão. E quem tem comunhão com Deus através da oração não quer perder esta oportunidade de estar reunido para orar a Deus. Então a probabilidade de quem não vem no culto de oração e orar em casa é muito pequena, irmãos. É muito pequena, porque isso daqui é um termômetro das nossas orações pessoais. A oração coletiva, pública, é um termômetro da nossa oração devocional e pessoal na nossa vida particular. Então nós devemos, assim como Jesus foi um homem ocupado, e talvez alguém diga: pastor, mas eu não vou no culto de oração porque eu estou muito ocupado, não dá, eu chego em casa do trabalho, eu fazia janta. Irmãos, ninguém vai morrer por causa de um dia sem um prato de comida. Como depois você chegar em casa, irmãos, come um lanche, come uma fruta, né? E vem para a igreja, e aí depois você chega em sua casa, você come, você se empanturra lá de comer, irmão. Mas vem para a igreja, não tire esse período de oração. Quanto mais nós orarmos, quando nós olhamos a igreja na primitiva, os irmãos oravam. Olha só para você ver, se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver tal como que a igreja recebia milagres. Você sabe como que Pedro foi liberto da prisão? Não foi porque as pessoas foram lá: o governador, nós somos a igreja de Jesus, nós fomos comprados com um preço alto e nós exigimos que o Senhor liberte Pedro, porque Pedro é o nosso líder. Não. Sabe o que a Bíblia diz em Atos 12:12? Que as pessoas foram para a casa da mãe de João Marcos, chamada Maria, e foram fazer o quê? Orar. Sabe quem Deus enviou para libertar Pedro lá da prisão? Não foi um discípulo, foi o anjo do Senhor. Ele enviou o seu anjo para libertar a Pedro através da oração da igreja, irmãos. A oração da igreja, a oração, ela tem poder de curar, de transformar, de restaurar, de dar livramento para a nossa vida. Por isso nós não devemos abandonar esse ministério de oração, irmãos. É como uma planta. Essa planta aqui não precisa de água, vai ficar aqui bonitinha aqui anos e anos aqui, ó. A única coisa que pode juntar é poeira. Mas pega você uma planta natural e deixe de colocar água nela ali para você ver. Vai passar um tempo, ela vai começar murchando, as folhas vão ficando amareladas, ela vai começando a perder a sua beleza. Passa um tempo, ela morreu.
porque ela não recebeu o essencial, a água. Assim também nós, a água da nossa alma é a oração. Quando nós oramos a Deus, Deus está pronto para ouvir as nossas orações. Nós queremos às vezes nos comunicar com alguém, a gente manda uma mensagem, a gente manda um WhatsApp, manda um áudio, mas para Deus não funciona assim. Para Deus nós devemos orar, suplicar a Ele, apresentarmos a nossa vida em forma de oração, para que Ele opere um grande milagre na nossa vida, para a glória e louvor do nome do Senhor. Ontem, como eu falei para os irmãos, eu fui ali no hospital ali, fazendo uma visita para o Davi, e ele falou: pastor, ora por mim, ora por mim. Ele não é crente, irmãos, ele não é crente. Do lado da cama dele, assim, ó, tinha um rosário, a fé dele. Ele falou: pastor, por favor, ore por mim, ore por mim, eu quero voltar para minha casa, eu quero voltar para a minha família. Ele falou: ore por mim. Eu falei: eu vou me comprometer, eu vou orar por você. Eu falei: eu vou orar por você, para que você saia daqui. Eu falei: eu quero ver você contando testemunho de que Deus fez um grande milagre na tua vida. Ele falou assim: pastor, foi Deus que me deu o livramento. Ele falou: eu era para estar morto. Ele falou: não era para mim estar aqui. Ele falou: mas Deus me livrou, pastor. Ele falou: Deus me deu um livramento. Ora para mim, que eu quero voltar para casa o mais rápido possível, irmãos. Ele falou: ora por mim, irmãos, para você ver. Ele crê no poder da oração. Ele falou assim: pastor, eu sei que foi Deus que me deu o livramento. Deus me deu o livramento, irmão. Uma pessoa, aqui não tem 5 metros de altura aqui não tem 5 metros de altura. Ele caiu de 10 metros, irmão. Aqui, essa parede deve ter 3 metros de altura, nem isso não tem, 3 metros de altura. Ele caiu 3 vezes mais alto que isso, irmão. De cabeça. Ele pesa 90 quilos, ele tem 1,85 m. Imagina o peso, irmãos, na queda. Foi Deus que deu livramento para ele. Aquele apresentador lá, o Gugu Liberato, sabe que altura ele caiu? De 2,5 metros. 2,5 metros e ele morreu. Ele caiu de 10 metros de altura. E ele falando com a boca dele, ele, foi Deus que me deu o livramento. Deus me livrou. Agora eu sei que Deus existe, que Ele livra as pessoas da morte. Ele me livrou da morte. Ora por mim que eu quero voltar para minha casa. E nós vamos estar orando, irmãos, porque nós cremos como cristãos, nós cremos no poder da oração feita, nós cremos no poder do joelho que se dobra, nós cremos que quando nós oramos, Deus está nos respondendo para a glória e louvor do nome do Senhor. Eu quero que vocês se coloquem de pé nesse momento. Aleluia. Nós estaremos orando mais uma vez, irmãos, apresentando tanto o irmão do Monteiro ali no Brasil, estaremos apresentando a vida de Davi, e todos quanto mais precisam de oração. É Deus que nos dá a vitória, é Deus que nos livra, é Deus que guarda a nossa entrada, é Deus que guarda a nossa saída, é Deus que nos fortalece, e Ele vai continuar fortalecendo-nos, para que nós possamos continuar orando, buscando a sua face. Eu quero que você feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai querido Deus, obrigado, Senhor, por esta noite. Assim como Jesus nos deixou o ensinamento de quão importante é a oração para a vida do cristão, para a nossa vida, Senhor, pessoal, para a nossa vida como igreja, Senhor, para a nossa vida como servos do Senhor. Nós só estamos de pé, Senhor, porque estamos orando. Não estamos de pé, Senhor, porque sabemos falar bem, porque lemos, Senhor, muitos livros. Não, estamos de pé, Senhor, porque nós oramos. A Tua palavra diz, Senhor, que tudo nós devemos apresentar diante do Senhor por meio de orações, de súplicas, Senhor, não só em favor da nossa própria vida, mas intercederemos em favor de todas as pessoas, porque isso é bom e agradável diante do Senhor. Meu Pai querido, nesse momento nós oramos pela vida do Davi que está ali no hospital. Senhor, coloque as Tuas mãos sobre ele, meu Deus, para que ele possa restaurar a sua saúde. E nós cremos, Senhor, que ele dá de contar um testemunho com a sua própria boca, falando do milagre que o Senhor fez na sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, eu sei que para tudo há um propósito debaixo do céu. Meu Deus, há propósito para todas as coisas. O Senhor tem o controle da vida, o Senhor dá, o Senhor permite viver. É porque o Senhor ainda tem uma obra a realizar.
Meu Deus, em nome de Jesus, visita ali no Brasil também o irmão do nosso irmão Tércio, Senhor. Os médicos dizem, mas os médicos não têm o poder de operar milagre. Mas nós cremos no Deus que tem o poder de operar milagre. Nós cremos no poder que tem, no Deus que tem o poder de nos surpreender. Meu Pai, nós cremos que eles vão receber um milagre para a glória no nome de Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos nesta noite. Nos guarda, Senhor, e nos livra de todo mal, porque a ti pertence o reino, a honra e a glória, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém.